Vamos abrir a palavra de Deus agora no livro de Números, capítulo 14. Eu vou fazer uma reflexão com vocês. Eu tenho namorado esse texto nas últimas semanas e já digo para vocês por quê. Nós vamos ler somente os 12 primeiros versículos. E aí eu quero conversar com vocês algo que tem estado no meu coração, porque é curioso como uma geração consegue perder o que Deus prometeu. Como uma geração inteira promete, Deus promete, mas uma geração inteira perde o que Deus prometeu. E, em resumo, o que eu quero conversar com vocês é só isso, tá? Como uma geração inteira consegue perder a promessa de Deus. E esse mês a gente está sem série, né? Final de dezembro e janeiro. E a gente volta em fevereiro com uma série sobre os milagres de Jesus, tá? Então, durante todo esse mês, a gente vai fazer algumas reflexões extemporâneas. Depois a gente volta com os milagres de Jesus em fevereiro. Como uma geração inteira perde aquilo que Deus prometeu. E é isso que eu quero conversar com vocês. Números capítulo 14. A palavra de Deus diz o seguinte para nós. Naquela noite, toda a comunidade começou a chorar em alta voz. Todos os israelitas queixaram-se contra Moisés e contra Arão, e toda a comunidade lhes disse: quem dera tivéssemos morrido no Egito, ou neste deserto, porque o Senhor está nos trazendo para essa terra, só para nos deixar cair a espada. Nossas mulheres e nossos filhos serão tomados como despojo de guerra. Não seria melhor voltar para o Egito? E disseram uns aos outros: escolheremos um chefe e voltaremos para o Egito. Então Moisés e Arão prostraram com o rosto em terra diante de toda a assembleia dos israelitas. Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jefoné, dentre os que haviam observado a terra, rasgaram as suas vestes e disseram a toda a comunidade dos israelitas: a terra que percorremos em missão de reconhecimento é excelente. Se o Senhor se agradar de nós, Ele nos fará entrar nessa terra, onde há leite e mel com fartura, e dará a nós. Somente não sejam rebeldes contra o Senhor, e não tenham medo do povo da terra, porque nós os devoraremos como se fossem pão. A proteção deles se foi, mas o Senhor está conosco, não tenham medo deles. Mas a comunidade toda falou em apedrejá-los. Então a glória do Senhor apareceu a todos os israelitas na tenda do encontro. E o Senhor disse a Moisés: até quando esse povo me tratará com pouco caso? Até quando se recusará a crer em mim, apesar de todos os sinais que realizei entre eles? Eu os ferirei com a praga e os destruirei, mas farei de você uma nação maior e mais forte do que eles. Vamos orar, meus irmãos. Pai, em nome de Jesus, já oramos, mas queremos pedir ao Senhor novamente que o Senhor ilumine a nossa mente, o nosso coração. Então somente queremos entender sua palavra e discernir espiritualmente a sua palavra. Por isso traz luz sobre nós, traz luz sobre o seu povo. E que teu Espírito passeie no meio da gente, aquecendo o nosso coração e o nosso entendimento, para a gente amar o Senhor e andar na sua presença, em nome de Cristo Jesus. Amém. Irmãos, esse é o último domingo do ano. Quem esteve comigo essa semana em reuniões e mais reuniões que fizemos, as devocionais que eu fiz com as reuniões que tivemos de alinhamento e fechamento de ano com vocês, sempre foi nesse texto, porque eu fiquei nele a semana toda para poder pregar hoje. E o que me chama a atenção é porque esse texto é uma inspiração para mim a história nesse ano. E eu trago para vocês essa, não uma ilustração, mas essa história mesmo. Esse ano foi o ano que, pela graça de Deus, eu me tornei presidente do Sínodo Central Espírito Santense. E eu não sabia nem o que era isso. Para ser bem honesto para vocês. Eram muitos representantes, muitas igrejas. A jurisdição vai de Guarapari até Linhares.
todas as igrejas. E o então presidente, naquela ocasião, falou assim: olha, eu não quero mais. Eu não posso, estou abrindo mão e eu quero passar para frente. Naquele contexto, ninguém sabia quem seria o novo presidente. Então faz-se a primeira votação. Todos os representantes. E eu saí com vários votos. Aí eu falei, gente, o que está acontecendo? O que houve? Entendi nada. Qual é a primeira coisa que alguém com juízo faz? Tira o nome. E fala, nessa furada eu não entro. Não é assim que a gente faz? Isso é problema dos outros, não meu. Mas naquele contexto, uma verdade soou no meu coração. Eu pensei, já sou um homem de meia idade. Eu cheguei aos 40. Vou fazer 42 em fevereiro. Se eu posso fazer alguma coisa, é agora. Porque eu só tenho agora. Eu não tenho outro momento na vida. Muitas vezes a gente reclama dizendo, alguém precisa fazer alguma coisa? Ou, tomara que alguém se levante e faça alguma coisa. Tomara que alguém resolva esses problemas. Mas nunca achamos que o problema é da gente. Então, uma verdade soou no meu coração e falou bem assim, se alguém pode abençoar a minha geração nesse momento, sou eu. Se alguém pode realizar alguma coisa, sou eu. E se o Senhor se agradar, eu vou nesse negócio. Aí vem a segunda votação e eu tive mais voto ainda. Eu falei, meu Deus do céu. Esse negócio, o que vai acontecer? Fomos para a terceira votação, os dois mais votados. Quando eu fui e chegou a votação final, apareceu eleito reverendo Rômulo. Eu falei, lascou. A Aline vai brigar comigo. Perguntaram para mim, você aceita? Esse negócio veio no meu coração dizendo, se você pode fazer alguma coisa para a sua geração, é agora. Você não pode esperar mais. Você precisa fazer agora. Eu não vou ter mais tempo. E não adianta ficar reclamando das pessoas. Não adianta ficar jogando as coisas para frente. Agora é o momento. Eu só tenho essa vida do lado de cada eternidade. Vamos assumir os riscos e vamos fazer. De lá para cá, eu estou aprendendo. Mas estou trazendo essa ilustração para vocês, porque o texto que a gente leu está mostrando para nós o povo de Deus, depois de ter saído do Egito e ter visto inúmeras maravilhas que Deus fez. Imensas. 10 pragas. Eles viram o mar se abrir. Eles foram alimentados. Eles viram água sendo transformada. Se tem uma coisa que essa gente não pode reclamar, é do poder de Deus e do sustento dele. Irmãos, se tem uma coisa que nós não podemos reclamar, é do poder de Deus e do seu sustento. Porque ele sempre foi real. E aqui, essa gente não está com problema financeiro. Essa gente não está com problema com seus inimigos. E essa gente também não está com problema de direção. Porque muito das nossas inquietações são, não sei qual caminho trilhar, não sei qual direção tomar, não sei qual decisão tomar. Afinal de contas, não temos recurso, não temos direção. Irmãos, talvez parem para pensar que esse não é o nosso maior problema. O nosso maior problema, em muitas ocasiões, é olhar para Deus e dizer, ainda não. Não está na hora. Olhar para Deus e dizer, a gente podia esperar um pouquinho mais. Porque essa, e vocês estão diante de uma geração que perdeu a promessa. O bonde passou. Nenhuma dessas pessoas que vocês estão vendo aqui herdaram a promessa de Deus. O final desse texto que eu li, ele é assim.
Eles estão diante da terra prometida, prometida a Abraão, prometida a Isaac, prometida a Jacó, prometida a José, prometida a Moisés, prometida a toda essa gente. Eles estão diante da terra prometida e está na hora de entrar na terra. Então o que Moisés faz? São 12 tribos, ele separa um representante de cada tribo e pega esses caras e fala assim, olha, vocês vão rodar a terra e tragam um diagnóstico para nós. Mas preste atenção, esse diagnóstico é para mapear. Eles não tinham drone, não tem satélite, não tem foto, não tem isso. Então, como não tem esses negócios, o que eles têm que fazer? Vocês 12 entrem na terra, mapeiem ela toda, tragam o diagnóstico para nós, porque o que nós vamos fazer? A gente vai se organizar para conquistar a terra. Deus mandou. Qual é o problema? Depois do tempo que esses caras ficam lá, eles voltam. E 10 deles voltam falando isso que vocês estão vendo aqui. Eles voltam dizendo, os caras lá são grandes demais. Porque primeiro eles falam assim, vocês já viram como é que te dão notícia ruim? Te dão notícia ruim assim, olha, fulano é gente muito boa, fulano é gente muito legal, mas, não é assim? Ó, sua casa é uma casa muito boa, muito legal, mas, e quando vão te demitir? Irmão, você é um cara muito bom, não, nunca teve nada de ruim aqui seu, mas, passe no RH, por favor. Não é sempre assim? Esses caras fizeram a mesma coisa, eles rodaram a terra inteira, falaram assim, a terra é maravilhosa, a terra é muito boa, gente. Nossa, a gente passa por ela, olha, vocês vão observar isso depois, capítulo 13, né? A terra é maravilhosa, ela tem frutos enormes, mas os filhos de Enaque estão lá. Ah, eles são guerreiros do lado de fora. Gente, tem gente que faz curso de limonada. A vida é azeda. Tudo vai dar errado. Não tem nada bom. Acorda de mau humor. Alguém vem com uma notícia boa. Nunca se alegra com o outro. Já viram esse tipo de gente? O cara fala assim, pai, passei. Aí, passei de ano. O pai olha e fala assim, não fez mais do que a sua obrigação. Sabe? Tirei a carteira, ao invés do cara falar, felicidades, meu filho, que alegria, que bom. Fala, também, eu que paguei, você só fez a sua obrigação. Rapaz, gente assim é doente. Se você é assim, você está doente, da alma e do coração. E você precisa de tratamento espiritual primeiro. Porque andar com gente assim também adoece a gente. Você está doido. Como é que você anda com gente que vai dar tudo errado, que nada está certo, que você chega com uma ideia, a pessoa não acolhe, a primeira coisa que ela faz é, tá ruim. Meu Deus, mas você não terminou nem de ouvir ainda, tá ruim. É gente amarga, mas gente arrogante também é assim. Porque gente arrogante, ao invés de acolher o que você está falando, ela já olha e fala, vai dar errado. Por quê? Porque eu estou dizendo. Pelo amor de Deus, falou o mestre, calma. Ouve. Aí você fala assim, não, Rômulo, mas isso é natural, dá para ver que vai dar errado. Eu sei, mas você pode acolher a outra pessoa, pode deixar ela falar primeiro, antes de você dar uma cacetada e fazer mal para o coração dos outros, você pode ouvir primeiro, pode ser óbvio, pode ser a ideia mais ordinária e horrível do mundo, você pode ouvir, não faz mal. Depois, com amor e carinho, você pode até ponderar, mas a nossa grosseria e intolerância são muito grandes. Mas esses caras não são só grosseiros e intolerantes. Esses 10, eles são tão pessimistas, mas tão pessimistas, que eles têm a capacidade... Vocês estão me olhando assim por quê? Vocês são tudo assim? Gente, vocês só vivem com gente assim? É terrível, é terrível. Porque dos 12 espias, 10 são assim. Eles olham a terra e falam, ela é ótima, maravilhosa, ela é boa. Qual é o problema? O problema é que os gigantes são muito grandes lá, os guerreiros são muito grandes. Nós não vamos conseguir vencê-los, é impossível. E o pior, essa gente com esse discurso grosseiro, intolerante,
que vem escondido atrás de realismo. Eles têm uma capacidade de desanimar todo mundo em volta. A geração das minhas filhas chamam isso de bad vibes. Essa turma da bad vibes é terrível. Cara, derruba todo mundo. Derruba uma geração inteira. Ao ponto de que Deus falou, a promessa está dada, eles foram mapear a terra para conquistar. Esses caras voltam com um discurso tão terrível que eles fazem com que todo mundo comece a chorar. Olha a capacidade que o pessimismo e a incredulidade têm. Derrubam um povo inteiro, derrubam uma geração toda. Gente mal guiada, gente mal direcionada, pode ser completamente destruída por discurso de gente que, na verdade, só é incrédula. Não consegue ter experiência com Deus suficiente para olhar os desafios e perceber que a graça de Deus é suficiente. Para perceber que debaixo de uma palavra de Deus a gente pode caminhar. E debaixo do direcionamento do Senhor a gente pode caminhar. A ponto, o discurso é tão demoníaco, tão catastrófico, que eles começam a chorar e falam: vamos levantar um capitão para nos levar de volta para o Egito. Pessoal, vocês não entenderam que o Egito foram 4 séculos de escravidão quase? O que é que tem lá na frente que é tão ruim que é melhor voltar para o Egito? Nada. Incredulidade. Só que incredulidade é contagiosa e derruba a gente. Derruba a gente e derruba uma geração inteira. Falta de fidelidade derruba a gente e derruba uma igreja inteira. Falta de credulidade ou incredulidade derruba sua família toda. Derruba sua casa inteira. Derruba uma geração inteira. No meio dessa insandescência toda, dessa sandice, dessa loucura toda, se levantam 2 dos espias, Josué e Caleb, e falam meio assim: pessoal, é verdade que os gigantes são grandes. É verdade que os guerreiros são poderosos. É verdade que eles têm uma capacidade de guerra. Mas me chama muito a atenção o fato do que eles falam no verso 8. Se o Senhor se agradar de nós, Ele nos fará entrar nessa terra, onde há leite e mel com fartura, e dará a nós. Esses 2, Josué e Caleb, eles se levantam como uma voz de lucidez, dizendo: gente, quem mandou a gente até aqui foi o Senhor. Quem guia a gente é o Senhor. Se Ele se agradar de nós, nós conseguiremos ter uma jornada feliz. Qual é o desafio? Verso 9. Somente não sejam rebeldes contra o Senhor. Não tenham medo do povo da terra. Percebe a proatividade? Parem de ser medrosos. Parem de ser inconstantes. Parem de ser infiéis. Sejam obedientes. Sejam constantes, sejam fiéis, sejam obedientes. E se vocês fizerem isso, olha o que ele diz: não tenham medo do povo da terra, porque nós, olha que expressão poderosa, nós os devoraremos como... Isso é muito forte, gente. A expressão de fé, de posicionamento diante da palavra de Deus e do direcionamento dele é muito forte. Não tenham medo deles. E aí você olha o verso 10. Não adiantou. A comunidade toda falou em apedrejá-los. Porque no meio de uma geração louca, quem é fiel sempre vai sofrer perseguição. Fique tranquilo. No meio de uma geração incrédula, quem não teme a Deus e não obedece, sempre vai querer apedrejar quem é fiel. Esse texto vai continuar dizendo o seguinte, que eles vão, Deus aparece com muita raiva, mas o Moisés intercedeu por eles.
para que eles continuassem e fossem fiéis e continuassem como povo. Moisés intercedeu por eles. Só que Deus disse, tudo bem, eles estão perdoados, mas eles não entram na terra. Eles vão ficar 40 anos no deserto. E quando o último dessa geração morrer, eu vou levantar uma geração nova. E nessa geração nova, eles vão entrar na terra. Essa gente incrédula não entra. Só Josué e Caleb entrarão. Esses 40 não. Percebe? Deus perdoa pecado. Mas as consequências continuam. Porque quem planta vento, colhe. Nós não podemos nos esquecer disso. O que esse texto está trazendo para nós é essa realidade. Uma geração desobediente não consegue desfrutar da promessa de Deus. Uma geração incrédula não consegue desfrutar das promessas de Deus. Abre aspas, para quem interpretou Calvino errado. Calvino não é fatalista e calvinismo não é determinismo. Isso é filosofia grega. Realmente, se Deus falou, vai acontecer. Mas nenhum de vocês conhece o plano de Deus, porque Ele é eterno. E a sua obediência está contingente no plano de Deus. E isso é calvinismo. Por isso a sua obediência nunca deixou de ser algo pelo qual e através do qual Deus executa as promessas deles. Muitos de nós não acessamos as promessas de Deus por desobediência. E não adianta botar na conta de Deus coisa que não é dele. Percebe? Isso é calvinismo mal lido. Isso é determinismo grego. Isso pode ser até cartesianismo. Isso não é calvinismo. Muitos de nós somos acomodados com a nossa fé. Muitos de nós somos acomodados no nosso processo de trabalho do Senhor, no coração da gente, porque lemos a Bíblia errada. A nossa obediência, como seres autodeterminados, está contingente no plano de Deus. E nós não podemos esquecer disso. Fecho aspas e continuo a minha exposição. Uma geração inteira, meus irmãos, pode perder a promessa de Deus em qual perspectiva? Em primeiro lugar, porque a incredulidade aparece sempre em decisões concretas da gente. A incredulidade aparece em decisões concretas, minha e sua. É isso que ele está dizendo do verso 1 ao verso 4. Porque o que essa gente fez na prática? Observem comigo. Todos os israelitas se queixaram contra Moisés e contra Arão e contra a comunidade. E lhes disse, quem dera tivéssemos morrido no Egito ou nesse deserto. Eles reclamam da liderança deles. O que eles mais fazem? Eles questionam o que Deus está fazendo. Porque, verso 3, porque o Senhor está nos trazendo para essa terra. Só para nos deixar cair a espada? Eles estão questionando o que Deus está fazendo. E eles vão piorar isso. Ó. Verso 4. Disseram uns aos outros, escolheremos um chefe e o que a gente faz com ele? Vamos voltar para o Egito. Irmãos, a nossa desobediência sempre aparece em decisões concretas na nossa vida. Sabe qual é o problema da nossa geração? Você quer saber qual é o plano de Deus. Meu filho, esse plano de Deus, só Pai, Filho e Espírito Santo sabem, porque traçaram ele na eternidade. O apóstolo Paulo, cheio de Deus, diz assim, ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria quanto do conhecimento de Deus. Quem primeiro deu a ele para que ele seja? Olha só, quem foi o seu conselheiro? Paulo está citando Jó. E por que Paulo está citando Jó?
Porque ele está dizendo, o plano de Deus é inacessível. Ninguém consegue saber o plano de Deus. Muitos de nós tomamos decisões erradas na nossa vida porque você fala, sabe o quê? Eu quero saber a vontade de Deus. E por vontade de Deus, você quer duas coisas. Primeiro, saber seu decreto eterno. Você nunca vai saber. Então você fica orando por revelação, orando para te aparecer um anjo, orando para você ter um sonho, e o pior, orando para sentir alguma coisa. Olha que loucura. Deus me mostra. Deus me mostra. E você quer o quê, Pedro, em Jope? Que apareça um pano com um monte de animal dizendo mata e come? Não vai acontecer, irmão. Isso não vai acontecer. As decisões que tomamos são diárias, dinâmicas e concretas. Não vai acontecer. Por quê? Porque as decisões que a gente faz, elas se baseiam nas promessas de Deus e na revelação que Ele deu por sua palavra. Por isso, você precisa observar o movimento do Senhor na sua vida para tomar as decisões de acordo com a vontade dEle. Rômulo, qual é a vontade dEle? Ela está revelada na palavra dEle. Só que, como eu disse para vocês, a incredulidade aparece nas decisões concretas, por quê? Primeiro, Deus já deixou claro algumas coisas. Quer ver? A irmã está doida para casar. Aí ela vai arrumar namorado aonde? No Tinder. Isso é lugar de você arrumar namorado? Isso é lugar de você arrumar marido? O primeiro cara que te der a primeira cantada no Instagram, você tem que bloquear ele. Esse cara não serve. E se ele for crente, você manda ele procurar a igreja dele. Porque relação começa-se com os olhos. Isso é bíblico. E se você fica conversando com os outros na internet, cara, tu está errado. Isso não é um mandamento bíblico. Relação começa-se com os olhos. Casa-se com a família. Casa-se com todo mundo para um relacionamento. Mas a irmã e o irmão, eles estão tão carentes, mas tão carentes, mas tão carentes, que qualquer pessoa que dá um elogio para ele, ele fala, ele me ama. Não, ele não te ama, ele está interessado em você. Se ele te amasse, ele ia até a sua casa, conversar com você. Se ele valesse a pena, ele não queria te levar para o forró, ele queria te chamar para orar com ele. Percebe? Decisão concreta, diária, Deus já disse. Então, se você é daqueles stalkers que fica procurando os outros, vai se arrepender dos seus pecados, pelo amor de Deus. E se você ficar ouvindo esse tipo de coisa, larga a mão de ser covarde. Você quer casar com alguém, vá procurar a pessoa. Você quer namorar com alguém, vá conversar com ela nos olhos. Mas a gente erra os princípios, porque as decisões são concretas. A maneira com a qual a gente se relaciona com a nossa família. A maneira com a qual a gente se relaciona com os outros. A incredulidade é vista no dia a dia, nas decisões concretas. E sabe o que é pior? A consciência já acusou. Aí é o pior. A consciência acusou. Você já sabe que é errado, o negócio é errado, a maneira de se relacionar está errada, o contrato está errado, a conversa está errada, o pagamento está errado, a consciência já falou, o espírito já falou, mas você está falando meio assim, podia ir, porque a gente quer obedecer até onde é confortável. Esse é o negócio. Só até onde é confortável. E dói. É dilema. É dilema. É um dilema diário. Meus irmãos, se Deus já deixou claro, se a consciência já acusou, a gente não tem mais o que fazer. É ser obediente. Mas Rômulo, eu vou perder isso. Rômulo, eu vou perder aquilo. Eu sei. Pior é perder a presença de Deus por uma geração inteira. Pior é ficar no deserto durante 40 anos e não ver a terra por desobediência. E aqui, talvez não falando da sua salvação, mas é não ter paz no casamento porque tomou a decisão errada. É perder a presença dos filhos porque não soube tomar a decisão certa. Aí vai envelhecer sozinho. Por quê? Porque não obedeceu, porque não andou, porque não quis. Incredulidade
É a incredulidade, irmãos, e como isso é difícil. Porque é mais fácil dar jeitinho. É mais fácil pegar a consciência da gente e falar, então Deus, sabe, a gente pode ir por aqui, será que não dá para dar essa volta? Não dá, gente, não dá, isso é muito difícil. Porque o que vai orientar a gente é a palavra de Deus e o Espírito Santo. E é muito difícil. Obediência e a incredulidade sempre vai aparecer em decisão concreta do nosso dia. Então, às vezes, a palavra orienta, a consciência já avisou, o Espírito diz, mas aí sabe o que a gente fala? Não, ainda não é o momento. Isso não é a espera de uma vida piedosa. Isso é obediência adiada. E o problema da obediência adiada é que ela traz as suas consequências. Então, por favor, toda vez que a gente vai adiando por medo, quando a gente não obedece, a gente vai adiando por medo, a gente vai adiando por falta de confiança. A gente sempre vai estar repetindo o que essa gente aqui fez. Incredulidade se manifesta na nossa vida diária, em decisões concretas. Nós estamos terminando o ano. Vocês e eu precisamos parar diante de Deus, falar assim, Senhor, tal e tal área na minha vida não tão legais, tal maneira de se relacionar não está legal, tal maneira de fazer negócio não está legal. Nos ajuda a mudar. Nos ajuda a ver de um outro jeito. Nos ajuda a tomar as decisões de outro jeito. Por quê? 2. Versos 6 a 9. Percebam que confiar no Senhor não vai mudar o cenário. Vai mudar a atitude. Se obediência é sempre tomada nas decisões concretas diárias, a nossa confiança no Senhor e a nossa dependência nele não vai mudar o cenário, porque o cenário é o mesmo. Deserto, inimigos, gigantes, gente na frente, dificuldade, guerra para conquistar. O cenário é o mesmo, mas a atitude muda. Porque tem 2 caras, olha o verso 6, ó. Josué, filho de Nun, e Caleb, filho de Jefoné. Dentre os que haviam observado a terra, rasgaram as vestes. Isso era um sinal de revolta. E disseram a toda a comunidade dos israelitas: a terra que percorremos em missão de reconhecimento é excelente. Se o Senhor se agradar de nós, Ele nos fará entrar nessa terra, onde há leite e mel com fartura, e dará a nós. Somente não sejamos rebeldes. Gente, esses homens estão tendo alguma solução mágica. Eles estão dizendo, Moisés, use sua varinha chamada cajado, bate ela aí e chama a Deus. É isso? Não. Eles só disseram, pessoal, primeiro Deus prometeu, tá? Ele disse que faria. Segundo, Deus está com a gente. Então, terceiro, o que a gente faz? Obedece. Porque na prática, os cenários não podem mudar a nossa postura. Nós obedecemos. As circunstâncias não podem mudar a nossa postura. Por isso, a gente continua fiel. Mas, quais são os nossos problemas? Quando a gente é colocado em xeque, a gente chama a nossa covardia de prudência. A gente não quer confrontar as pessoas, não quer ser confrontado, não quer falar que a gente não vai fazer parte disso. A gente não quer dizer, esse tipo de namoro não dá, esse tipo de noivado não dá, eu não posso casar com essas pessoas, essa não é a maneira com a qual eu tenho que educar meus filhos. E aí o que a gente faz? A gente chama a nossa covardia de prudência. Isso é sério. Mas mais do que isso, porque a gente chama a nossa incredulidade de cautela. Peraí, não, calma aí. Acho que não é bem assim. Não, isso não é cautela. Isso é infidelidade da nossa parte. Infelizmente. Mas mais do que isso,
Em muitas ocasiões a gente chama desobediência de sabedoria. A gente dá nó em pingo d'água e chama isso de sabedoria. Não, irmãos, não é bom que seja assim. Não é bom que seja assim. A gente vê a nossa família se esvaindo, a nossa energia se esvaindo, porque a gente está preocupado com N coisas que não deveríamos estar preocupados. Porque fé não é sentir segurança. Em muitas ocasiões a gente não se sente seguro. Jesus não se sente seguro no Getsemane, por isso ele sofre. Jesus não está se sentindo seguro, ele está com muito medo. Mas ele diz, está tudo bem, vamos até o final. É para obedecer, vamos obedecer. A incredulidade sempre vai tentar mudar a nossa atitude diante do cenário. Mas não é isso. Não é esse o nosso objetivo. Então, observe o verso 10. A comunidade toda falou em apedrejar. Gente, você é fiel e o que você ganha? Pedra na cabeça. Ai, meu Deus, o cristianismo é muito interessante. A comunidade toda falou em apedrejá-los. Então, a glória do Senhor apareceu e todos os israelitas na tenda do encontro. O que é isso, gente? Quando a fé sempre se expor, a incredulidade sempre vai atacar. Isso é muito curioso, né? Quando a fé se aparece, a incredulidade ataca. O que eles falam? Eles tentam eliminar aqueles que estão falando da promessa de Deus. E não é assim com a gente. A gente tenta apagar a voz da nossa consciência. A gente prefere desobedecer a voz do Espírito interior que vem sobre nós. A gente prefere desobedecer. A gente prefere dar uma tergiversada e falar bem assim, não, eu acho que não é bem assim, vai. E se alguém falar com a gente quer ir embora. Porque um relacionamento errado é muito mais confortável, né? Um hábito pecaminoso é sempre muito mais controlado por nós. E um padrão antigo é sempre mais previsível. Então o que essa gente quer? Eles preferem voltar para o Egito, que é um lugar melhor. Só que, meus irmãos, será que na nossa perspectiva neotestamentária o Egito realmente era bom? Era bom quando você não tinha consciência dos seus pecados? Era mesmo bom? Era bom quando você entregava seu corpo para a morte, para o pecado todo dia, achando que isso era prazer? Era bom quando a gente andava perdido na noite? Era bom. Era bom quando a gente não tinha consciência de quem era o Senhor? Isso era bom. Era bom andar oprimido por Satanás 24 horas por dia? Era bom. Será que era bom ser escravo dos prazeres, ser escravo do mundo? Era bom. Era isso mesmo que era bom. A incredulidade muitas vezes vai tentar te enganar falando bem assim, vai. Você era feliz e não sabia. Não, não era. Não era. O lance é que o preço da obediência é alto. O preço que Jesus pagou por nós na cruz é impagável. Mas o preço diário da obediência é alto. Porque ele vai contra o meu eu, minha vontade, meu conforto, meu desejo, minha realização, o meu aparente bem-estar naquele momento. Porque é ruim passar deserto, é ruim passar momento difícil. E aí, se você decidir obedecer a Deus, cedo ou tarde, fique tranquilo, você vai ser pressionado. Mas Deus perdoa. E Deus perdoa. Só que a gente precisa tomar cuidado com as escolhas erradas que a gente faz. Porque as escolhas erradas que nós fazemos têm consequências. E isso é duro.
Os existencialistas, no final do 19, no início do século 20, eles estão desesperados por isso. O existencialismo é uma conta que a teologia e a filosofia não fecharam. Porque é fácil falar sobre Deus. É fácil te dar dogma. Isso é fácil. Qualquer um faz, e a filosofia e a teologia fizeram isso a vida toda. O problema é que gente como você e eu sofremos. Gente como você e eu temos dilemas. E não adianta ter um dogma. Ele tem que ser aplicado na nossa existência. E dói. Dói. Dói dizer não. Dói perder alguém. Dói sofrer. Dói. A existência é sofrimento em muitas ocasiões. E é por isso que os existencialistas olham e dizem assim, cara, a liberdade é extremamente dolorida. Porque quando você vê a liberdade na vida, você fala, cara, eu posso tomar qualquer decisão, só que eu sempre vou ser responsável por ela. E é por isso que vocês ficam tão inseguros. O que eu faço? Ai, meu Deus do céu, o que eu vou fazer agora? É o preço da liberdade. É o preço da vida. E isso é curioso, porque as escolhas que a gente faz precisam ser escolhas corretas. A maneira com a qual a gente faz, e aí você quer tomar as escolhas corretas. Irmãos, sejamos pautados pelo que o Senhor deixou revelado. Sejamos pautados por gente sábia em volta da gente. E não sejamos mais pautados por nossas emoções, necessidades. Sejamos pautados pelos princípios e valores de Deus. O mundo por si só já é muito duro. Ninguém que anda com o Senhor anda desamparado e desesperado. Ninguém. Então preste atenção. Se você fere um relacionamento, existe perdão, mas tem dor. Se você não nutre relacionamentos como deveria, existe perdão e reconciliação, mas tem dor. Qual é a melhor maneira da gente lidar com isso? Qual é a maneira com a qual Deus se revelou e mandou que a gente fizesse? A maneira com a qual o Senhor mandou a gente andar é a melhor maneira. As nossas escolhas erradas sempre terão perdão. Mas muito cuidado, porque as nossas escolhas erradas geram consequências nefastas em muitas ocasiões. O texto continua. E essa turma, do verso 24 em diante, vocês vão perceber que o que é que vai acontecer com eles? Durante 40 anos eles vão andar em círculo. É possível ser povo de Deus e andar em círculo durante 40 anos, gente. É possível não ir para lugar nenhum durante 40 anos. É possível. E não, você não está precisando de ninguém para destravar seu drive. Não. Você não está precisando de ninguém para te dar uma dose de adrenalina. Não. A gente só precisa obedecer. E sabe o que é engraçado? Depois que essa gente se deu mal, eles falaram, agora nós vamos lá. Não, não era a hora de ir. O povo de Deus precisa ser guiado pelos princípios e valores do Senhor. Porque dá para andar em círculo a vida toda. E não sair do lugar. Anos de uma vida espiritual estagnada, anos de uma vida estagnada. Eu não estou falando de sucesso, eu estou falando de propósito. Repetir os mesmos erros a vida toda. Gente, tem gente com 40, 50, 60 anos, 70 anos, repete os mesmos erros a vida toda. Uma coisa terrível. Tem gente que por desobediência vive um deserto e uma disciplina permanente na vida. Porque anda em círculo. Não muda. Não muda. Eu não quero que você fique desesperado. Eu quero terminar dizendo para você o seguinte. Deus não perdeu o controle da história, meu irmão e minha irmã.
Deus nos levará e o Senhor nos levará com Cristo para um lar de vida e glória. Agora, em muitas ocasiões, nós colheremos aquilo que nós plantamos. E esse é o nosso maior desafio. Final de 2025. A pergunta do final do ano. O que o Senhor já deixou claro, mas eu continuo adiando? O que é que o Senhor já deixou claro, mas a gente continua adiando? Deus já deixou bem claro para mim e para você. Ele já garantiu o sustento, já garantiu a presença dele, já garantiu a vitória sobre os inimigos, já garantiu a vida eterna, perdão de pecados, ele já garantiu. Está tudo certo, está tudo ok. Mas a gente vai romper um novo ano nessa semana. O que é que a gente não pode mais adiar? Quais decisões você e eu precisamos tomar e não mais adiar? Cadê os meninos para tocarem a última canção? Irmãos, o que nós não podemos mais adiar? Tem algumas coisas que eu preciso mudar, tem algumas coisas que você precisa mudar. Tem coisas em mim e em vocês que a gente precisa confrontar. Nossa vida espiritual depende disso. Nossa vida profissional depende disso. Nossa vida conjugal depende disso. A educação dos nossos filhos precisa disso. A vida na igreja com os discípulos de Jesus depende disso. Quais decisões nós precisamos tomar? Porque o Senhor está com a gente. Ele não se afastou, a providência dele é verdade, é real, ele sempre virá, ele sempre aparecerá. O Senhor está aí, o Espírito está aqui no meio de nós, Jesus Cristo é real, a cruz é verdade, a ressurreição é verdade, a palavra de Deus é verdade, mas algumas decisões vocês e eu precisamos tomar, e nós não podemos mais adiar. Precisamos tomá-las. Eu não quero fazer parte de uma geração que não vê a promessa sendo cumprida. Eu quero fazer parte de uma geração em que Deus tem prazer. Eu quero ser um servo que Deus tem prazer. Eu quero ser um discípulo em que Deus tem prazer. Eu preciso lutar contra eu mesmo. Preciso lutar contra a minha carne. Preciso lutar contra os meus interesses. Eu quero ser alguém que o Senhor tem prazer. Eu quero olhar e dizer, eu e a minha casa em 2026 serviremos ao Senhor. Nós vamos servir ao Senhor. Nós vamos largar essas coisas e a gente quer servir ao Senhor. A gente quer amar o Senhor. A gente quer andar com sobriedade, com seriedade. A gente quer servir ao Senhor. A gente quer amar o Senhor. A gente quer andar com o Senhor. Irmãos, que Deus nos dê graça. Que o Senhor nos dê graça. Misericórdia, força, envergadura espiritual. Força espiritual e envergadura e força moral para a gente tomar as decisões que a gente precisa tomar e fazer o que precisa ser feito. Melhor a gente ser conhecido diante de Deus como servo bom e fiel. É melhor. Vocês estão murchos aí, né? É, eu também fiquei. É duro, né? É difícil, né? Tem uns trem dentro da gente que não sai, cara. Não sai, não. Duro. Mas olha só, levanta a cabeça aí. Jesus Cristo está presente. Ele é fiel. Ele é fiel. Ele passou por tudo isso que você passa. Foi tentado em todas essas áreas. Fica tranquilo. Ele sabe como você se sente. Ele é bom. Ele quer o melhor para mim e para você. Enquanto nós peregrinamos, Ele continua com a gente. Ele só quer que a gente se posicione. Dá um passo de fé. Não seja os 10,
Seja Josué e Caleb. Vamos tentar ser Josué e Caleb, gente. Uma geração fiel.